coloquei isso como uma teoria própria minha. Eu sou uma admiradora de Jane Austen de muitos anos, então considero que eu tenho direito a ter minhas próprias teorias. E aí vocês consideram como quiserem. É uma visão clássica da filosofia oriental que diz que a consciência nasce por contraste. No contraste entre duas cores você percebe ambas. Se o mundo inteiro fosse prateado, você não perceberia o prateado. Você percebe que ele acaba aqui e começa o preto. O som e o silêncio também é assim. O valor das coisas que perdemos, só percebemos quando perdemos. O que eu percebo é que Jane Austen ela cria um círculo de tipos caricatos para destacar o centro, que é um personagem nobre. O que ela quer colocar em relevo é a nobreza. Então ela gera quase como se fosse um palco, com uma série de coisas bizarras girando à volta, como se fosse a visão psicanalítica de Jung. Um centro, tá? Um self e inúmeros pequenos eus gravitando em torno, que são distorções desse centro. Aliás, eu peguei um pouco de Jung para falar de Jane Austen, que tem coisas que servem bastante. Então ela coloca sempre, todos os seus romances têm um ponto de gravitação, que é a nobreza humana. E bizarrices girando em volta. E essas bizarrices também são muito bem descritas, porque são extrapolações de tipos humanos muito comuns. E vocês vão identificar um monte de gente que vocês conhecem. Eu peguei apenas 2 romances como exemplo, embora a minha tentação fosse pegar todos 6, mas a gente ia sair daqui meia-noite. Então eu peguei só Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Já dá para vocês perceberem como ela trabalha com seus personagens. Imaginem isso então. Se você pega, por exemplo, Razão e Sensibilidade, você tem nessa linha Elinor Dashwood. Com certeza, sozinha, ela reina absoluta. Aí você tem em volta todas as criaturas bizarras do mundo. Eu coloquei alguns nomes ali, né? Você vai pegar Orgulho e Preconceito um pouco diferente. E você tem como centro as 2 irmãs, Liz e Jane Bennet. As 2, elas se complementam. E em volta todas as coisas ridículas que vocês possam imaginar. Todas as extrapolações humanas, tanto masculinas quanto femininas. Aliás, bem equilibradas. Tem igualmente personagens masculinos e femininos. Então, se a gente analisa dessa forma, vocês vão perceber que a gente entende muito bem Jane Austen. Porque quando ela coloca essas extrapolações, ela reforça o valor da nobreza do seu personagem central. E passa para você quase que subliminarmente a ideia da nobreza, o que é, ou como é viver de maneira nobre. A nobreza totalmente desassociada de posses materiais. Para ela, a nobreza é realmente uma questão de postura diante da vida. Vocês sabem que simbolicamente o tal do sangue azul significava um sangue espelhado na cor do céu, inspirado na cor do céu. O sangue azul significava uma pessoa que se inspirava em valores espirituais. Não era que tinha muitos valores do ponto de vista financeiro, é que tinha valor do ponto de vista humano. Não tinha preço, tinha valor. A origem da nobreza não tinha a ver com posses. E ela se inspira nessa ideia de nobreza.